Bom dia, gostaria de saber como a TCC trabalha com pacientes que se autossabotam demais. Mesmo sabendo que seu comportamento atual é nocivo, a pessoa cria mecanismos para continuar com esse comportamento. Como você lida com a autossabotagem e quais estratégias de enfrentamento para esses casos? Bom, primeiramente assim, esses casos, na realidade todos, se não quase todos, os pacientes possuem essa questão da autossabotagem. Na verdade, nem pacientes, todas as pessoas têm isso de autossabotagem. Por quê? Se você parar a pensar, todo mundo sabe alguma coisa na sua vida que ele poderia fazer diferente para ter uma vida melhor, correto? Poderia fazer diferente de fazer mais aquilo, ou poderia fazer diferente de fazer menos alguma coisa para ter uma vida melhor, para uma vida mais saudável. E todo mundo, como todo mundo tem isso, todo mundo sabe as suas desculpas também. Ah, mas eu tava cansado. Ah, mas ainda já é fim de semana. Ah, mas não sei o que lá. Enfim, todo mundo tem as suas desculpas. E essas desculpas é basicamente uma autossabotagem. É um comportamento que a gente tem aí para manter a gente no problema, que a gente fala. Mantenedores, são comportamentos mantenedores, que mantém a gente no problema com os pensamentos e sofrendo com isso, tá? Então, primeiramente é isso, tá? Esses casos específicos, quando você fala assim, esses casos, não são algumas pessoas que têm autossabotagem. Na realidade, todo mundo se autossabota, porque todo mundo sabe de comportamentos que eles poderiam ter diferentes para serem melhor, ou tanto de fazer mais comportamentos ou de deixar de ter alguns comportamentos. E como lidar com isso? Primeiramente, você precisa entender qual comportamento que é esse de autossabotagem que você tem. Como eu disse, por exemplo, esses pensamentos. Então, se você, vamos supor, tá fazendo uma dieta, come, foge da dieta ali num momento sem querer, Então, sem querer, e aí você vem um pensamento. Ah, então, tá vendo? Vou jogar tudo pro alto mesmo. Ai, não... Já foi, Depois, então semana que vem eu começo, vou comer tudo agora e tal. E destrói a dieta dele, por conta de um erro, destrói a dieta dele por conta desse pensamento. Primeiramente é isso, identificar esses pensamentos, esses pensamentos que estimulam, digamos que permitem, são pensamentos permissivos que fazem com que a pessoa tenha o comportamento que ela não deveria ou que ela não gostaria de ter. Claro que antes disso a pessoa precisa entender que aquele comportamento é ruim, Porque se a pessoa não entende, a gente pode fazer aí uma questão de vantagem e desvantagem de continuar tendo aquele comportamento, vantagem e desvantagem de mudar o comportamento dele para ele tentar motivar ele a fazer isso. Então depois, aí no segundo passo, você vai identificar esses pensamentos permissivos que fazem a pessoa, que mantém a pessoa no transtorno dela ou no problema dela, tá? Então, como você lidar com a autossabotagem inicialmente é isso, tá? Então, motivação, inicialmente, que é vantagem e desvantagem de continuar tendo comportamento. Vantagem e desvantagem de você deixar de ter esse comportamento. Mas muitas pessoas podem falar assim, mas não tem nenhuma vantagem de ter esse comportamento. Tem. É justamente essas vantagens de ter esse comportamento que fazem a pessoa ter. E aí você tem que trabalhar também em cima justamente dessas vantagens, tá? Então, por exemplo, comer demais, que a pessoa pode estar tendo, alguma vantagem ela tem, seja prazer, não, porque eu sinto muito prazer na comida. Esse prazer é complicado. Aí você tem que trabalhar em cima disso, dela sentir prazer de outra maneira, dela entender que esse prazer não é benéfico, fazer uma psicoeducação entre prazer e realização, que é coisa momentânea, e realização, que é uma coisa de conquista, que é uma sensação muito mais gostosa, que é mais duradouro, o prazer ele passa e acaba, e já era, e tal. Então, isso é uma coisa que você tem que trabalhar em cima das vantagens de manter o comportamento que ele está tendo, tá? Porque ele vai ter essas vantagens, tá? Muitas vezes a pessoa acha que não tem, mas tem, tá? Então precisa trabalhar com isso. E depois de identificar os pensamentos permissivos, trabalhar em cima desses pensamentos permissivos, de conseguir responder melhor para esses pensamentos. E aí, depois é a exposição a ponto da pessoa evitar o comportamento, que ela tem aí, que acaba sendo prejudicial para ela, ao mesmo tempo que ela tenta treinar um comportamento novo, tá? É uma coisa que não é uma coisa fácil de ser feito, por isso que é mais fácil ir em passos, e a terapia pode ajudar nisso, principalmente porque é alguém de fora olhando ali, orientando e reforçando, ajudando você a fazer isso, ok? E se a pessoa, cria muitos mecanismos, como você coloca aqui, a pessoa sabe que é nocivo, mas todo mundo sabe, os seus próprios comportamentos nocivos.
mas ela cria vários mecanismos e normalmente esses mecanismos, como eu disse, são pensamentos, né? São pensamentos permissivos. Ela cria ali uma historinha, uma racionalização para aquilo. E é justamente nesses pensamentos que a gente precisa trabalhar, né? E precisa entender talvez muito o tipo de visão da pessoa, porque tem pessoas que focam mais no lado, por exemplo, o que ela vai perder se ela continuar assim, e pessoas que focam mais no tipo o que ela vai ganhar se ela mudasse de comportamento. Então, entender muito assim o peso daquilo para a pessoa, o que pesa mais e focar mais naquilo. Não, como eu disse, não é fácil, tá? Mudar hábitos, mudar comportamentos nocivos, a pessoa tem que querer bastante e ter uma consequência muito clara. Só que como não é nada certo, nada é certo, né? Nada é certo. Você não tem uma garantia de que se ela mudar vai melhorar e tal. Então é uma coisa que ela precisa estar muito motivada para isso, tá certo? Mas, como eu disse, né? Então como lidar com a autossabotagem, vantagens e desvantagens de manter comportamento, vantagens e desvantagens de mudar o comportamento e pegar e identificar os pensamentos permissivos que fazem ela voltar e repetir a mesma coisa ou abandonar o que ela está querendo fazer e coisa assim, e trabalhar muito em cima desses pensamentos. E aí depois que faz todo esse processo, você começar a diminuir mesmo o comportamento, às vezes expor a pessoa em alguma coisa. Vamos supor, voltando a falar a questão de doce, né? Por exemplo, uma pessoa que come muito doce, aí depois de fazer tudo isso, expor ela, por exemplo, realmente a eventos sociais, né, que tem doce e tal, ou ela comprar um doce e tal e forçar a ter um comportamento diferente, tá? Depois de feito todo o processo aí cognitivo, aí conforme ela vai conseguindo superar, ela vai ficando mais forte, vai ficando mais fácil de superar. E aí precisa entender também que às vezes recaídas vão acontecer, né, mas que isso não é só porque, vamos por aí, ela comeu demais em um dia, então abandonar tudo. Não. Se ela abandonar tudo, aí que vai piorar, né? Aí que é ruim. Aconteceu um erro, não pode eliminar aí 10 acertos, tá? Isso é uma coisa que a pessoa precisa entender também, certo? Espero ter respondido a sua dúvida.